Êxodo capítulo 5, verso 6 diz: no mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes, responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar a palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos e não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão reclamando. Iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumente a carga de trabalho dessa gente para que cumpra suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Senhor Jesus, essa noite nós queremos apresentar as nossas vidas ao Senhor. Nós queremos produzir aqui, Senhor, conhecimento espiritual. Abrir portas que precisam ser abertas, levantar altares que precisam ser levantados, derrubar altares que precisamos derrubar, para que venha o teu avivamento. Não, Jesus, nós não podemos produzir avivamento. Quem faz isso é o Senhor. Mas nós somos construtores para que o fogo do Senhor venha sobre as nossas vidas. Nós levantamos o altar sabendo que o Senhor é que manda o fogo que queima as nossas vidas. Por isso, essa noite, nos ensina a levantar altares e derrubar altares. A realinha, reposiciona, para que quando o teu fogo vier sobre as nossas vidas, possa encontrar homens e mulheres preparados para sermos incendiários sobre essa terra, sobre os planos e propósitos que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco essa noite e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Eu quero começar a noite de hoje falando para você que nós vamos encerrar essa série de avivamento, começar a série de finanças, mas já existe um período já bem funcionando, já mundialmente conhecido, que é o período da quaresma, né? Os nossos irmãos católicos, né? Eles estão passando agora no fim do carnaval, na quarta-feira de cinzas até a Páscoa, eles passam por um período de abstenção, de quaresma. A gente sabe que o carnaval nada mais é do que uma festa da carne, e que, infelizmente, a gente institucionalizou a pornografia, a prostituição, a corrupção, a gente institucionalizou como nação muitas coisas. E a história do carnaval para a quaresma a gente é permissivo nos 4 dias e depois nós fazemos 40, 10 vezes mais para pagar aquilo que em 4 dias fizemos. Eu não sei se você sabe, mas isso é um dado nacional. Se você for em cidades, principalmente em cidades litorâneas, no mês de novembro, você vai encontrar, infelizmente, muitos recém-nascidos abandonados. Foram os filhos do carnaval. Homens e mulheres que se deram à deliberação sexual, mulheres que se engravidaram no carnaval, não têm condição nenhuma de criar, não tem nenhuma estrutura emocional, física, espiritual, financeira para criar, doam seus bebês aos orfanatos. Isso acontece normalmente 9 meses contando do carnaval. Isso é real, procure saber. O que eu quero dizer com isso é que existem marcas que não tem como voltar atrás. Existem erros que nós cometemos, que ainda que você peça perdão, vão gerar marcas e cicatrizes que não podem voltar atrás. Infelizmente, como nação, nós institucionalizamos esses 4 dias, aqui tudo é liberado. E nos esquecemos que alguns erros não dá para voltar atrás. Esses 40 dias que vêm até a Páscoa, são dias de profunda opressão do diabo sobre a vida da igreja. Hoje nós estamos no dia 22 de fevereiro, marque as minhas palavras. Serão dias de muita opressão no mundo espiritual sobre a vida da igreja. Porque todos os anos, antes do prenúncio da Páscoa, o diabo ele vem para trazer opressão. Porque o diabo sabe que da mesma forma que portais são abertos no carnaval para que venham a opressão maligna, a gente sabe que na Páscoa, a cruz do Calvário, a memória do nosso Salvador, também é real e quebra as opressões do inferno.
Eu quero, antes de tudo, já começar a gerar expectativa no seu coração sobre Páscoa. Esse ano em Páscoa, viveremos um tempo sobrenatural de milagres sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Viveremos um tempo desses próximos dias de muita oração. Eu quero te desafiar a construir um relacionamento de oração e adoração na sua casa. O texto que nós lemos aqui é exatamente o prenúncio da Páscoa, quando Moisés chega no Egito para dizer, liberte o meu povo. O faraó começa a endurecer a opressão que ele tinha sobre os israelitas. Ele oprime ainda mais eles, para que eles não possam ter tempo para pensar no Senhor. Sim, senhoras e senhores, existem tempos na nossa vida que o diabo ele nos oprime tanto, que nos esquecemos das doutrinas mais elementares, como orar, como adorar a Deus. Você sabe tão bem quanto eu que problemas nos fazem declinar na nossa fé, e existem momentos na nossa vida que nós declinamos, literalmente. São tantos problemas acontecendo ao mesmo tempo, que a gente não tem como submergir de tudo isso e dizer, Deus, o que está acontecendo aqui? Como então, pastor, resolver esse problema? Simples, se preparando contra ele. Cultivando. O que vocês receberam, o que nós recebemos nesse tempo de conferência, esse fogo que recebemos, ele só vai permanecer se houver lenha. Se houver pessoas que choram, que gemem pelo Senhor, que gritam, que clamam, que oram, que buscam, dizendo, Deus, eu quero mais e eu não vou perder o meu apetite pelo Senhor. Quanto mais buscarmos e orarmos, mais construiremos a musculatura para resistir os dias maus. Antes, eu queria que você falasse para o seu irmão, antes de um grande avivamento, haverá uma grande batalha. Antes de qualquer avivamento, sempre houve e sempre haverá batalhas. E o diabo sabe que se ele nos distrair, perderemos o fogo que recebemos. Eu não sei se vocês lembram, agora no final de janeiro nós tivemos aqui nacionalmente em estádios diferentes, as igrejas se juntaram, fizeram um movimento chamado Descende, não sei quem viu isso. Na outra semana, isso aconteceu num sábado para domingo, na segunda-feira nós já estávamos discutindo uma música que era pseudo-cristã, com uma linguagem de religião matriz africana. Nós estávamos discutindo se aquilo era de Deus ou se era do diabo. Nós nos distraímos, e o diabo sabe que se distrairmos, perdemos. Por isso que grandes avivamentos são construídos em oração, porque a oração coloca foco na nossa vida. A oração coloca uma mira, diz, olha, é aqui que nós vamos, e nada vai nos tirar desse alvo. Se nós não tivermos tempo para alinharmos a nossa vida em oração, não existe avivamento. Avivamento só acontece de joelhos no chão. E não é gastar seu tempo por gastar. Não é fazer um check. Senhor, eu orei 30 minutos hoje. Não é sobre isso. É sobre entender o que Deus está fazendo e alinhar o seu foco com aquilo que Deus está fazendo. Hoje, eu quero falar de um dos maiores avivamentos que a Bíblia fala, que é o avivamento de Josias. Josias era um rei, jovem, 20 e poucos anos, começou reinando, e a Bíblia diz que os pais deles, o rei que foi antes dele, fez tudo o que era mal diante de Deus. Mas a Bíblia diz que Josias, um jovem menino que assumiu o trono, ele fez o que era correto diante de Deus. E ele foi poupado o castigo de uma geração inteira, por causa do posicionamento real dele.
Josias, o tempo de Josias na Bíblia, é marcado, e infelizmente poucos falam desse tempo, porque o enfoque do reinado de Davi, ele é realmente poderoso, mas Josias pegou um reinado, um tempo onde todas as religiões dos povos que estavam ao derredor de Israel contaminaram o povo de certa forma, que a Bíblia diz que os israelitas ofereciam seus filhos em sacrifício. Então vem Deus e levanta Josias. E Josias começa a mudar a realidade na qual ele estava vivendo. Porque avivamento, meu irmão e minha irmã, não é sobre esperar que Deus faça algo, mas é preparar o ambiente para que Deus possa fazer algo. Eu quero ler com vocês alguns trechos desse texto, e eu queria que você abrisse comigo em 2 Reis, capítulo 23. Para que a gente possa entender um pouco do que foi feito e, de alguma forma, aprofundar um pouco nisso. 2 Reis 23, verso 1 diz assim: Então o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois o rei subiu ao templo do Senhor acompanhado de todos os profetas, todos os homens de Judá, sacerdotes e todo o povo de Jerusalém, dos simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em alta voz as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a sua alma os seus mandamentos, seus preceitos e seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então, todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, os sacerdotes auxiliares, aos guardas das portas, que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Azerá, e para todos os exércitos celestes. Ele queimou fora de Jerusalém nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Ele eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá, para queimar incenso aos altares idólatras nas cidades de Judá, e ao sol e à lua, e às constelações e todos os exércitos celestes. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou acomodações de prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Azerá. Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá, desde Geba até Beceba, profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso, derrubou altares idólatras junto às portas, inclusive o altar de entrada da porta de Josué, governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pão sem fermento, junto com os sacerdotes, seus colegas. Profanou a Tofete, que fica no vale de Ben-Inom, de modo que ninguém mais pudesse usá-los para queimar os seus filhos e suas filhas em sacrifício a Moloque. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol. Estavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala do oficial chamado Natã-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Derrubou os altares que seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acás. E os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios, dentro do templo do Senhor. Retirou-se dali, despedaçou-os e atirou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, no sul do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, haviam construído para o poste sagrado, a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas,
derrubou os postes sagrados e cobriu os lugares com ossos humanos. Até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até aquele altar e o seu santuário, ele os demoliu. Queimou o santuário, reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu o túmulo que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos para queimá-lo no altar, a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor. O rei perguntou: que monumento é este que eu estou vendo? E os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus, que veio de Judá e proclamou essas coisas que tu fizestes ao altar de Betel. Então ele disse: deixem-no em paz, ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam os seus ossos, bem como os profetas que haviam vindo de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído às cidades de Samaria e que provocavam a ira do Senhor. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou os ossos humanos sobre os altares e depois voltou para Jerusalém. Versículo 21, então, depois de tudo isso, eles celebraram a Páscoa do Senhor. Amém? Eu acredito, quando falo de avivamento de uma perspectiva pessoal, eu acredito que o avivamento que nós sonhamos com ele, não é um avivamento apenas produzido dentro das nossas igrejas. Eu ouvi algo ontem, estava com o Elias numa reunião, a gente ouviu algo ontem interessante. Quando nós pegamos todos os milagres de Jesus, nos evangelhos nós vemos que Jesus fez 35 milagres. Os 35 milagres que Jesus fez, só 2 foram dentro da igreja. 33 milagres foram nas ruas, nas praças, nos tanques, pelo caminho. Não que Deus não vai fazer nada aqui, Ele vai fazer algo aqui em nome de Jesus. Mas Deus tem um interesse de produzir algo aqui que vai nos levar para o lado de fora. E vai fazer com que a gente seja ajustado do lado de fora. Para que as pessoas que estão do lado de fora, que ainda não conhecem Jesus, possam conhecer Jesus através da sua vida, do seu posicionamento, da sua família. Que que as pessoas possam ser conhecidas de Jesus através dos nossos filhos. A Bíblia fala de um avivamento que aconteceu em Corinto com Paulo. Paulo diz, no capítulo 9 de 2 Coríntios, que Deus tem um interesse de nos prosperar até financeiramente, para que através das nossas vidas as pessoas olhem para a gente e digam: glória a Deus pela vida do fulano, como Deus está abençoando a vida do fulano. É claro que não é apenas financeiramente que Deus nos abençoa, muito pelo contrário. Mas o que a Bíblia está dizendo em 2 Coríntios é Deus, as pessoas vão olhar para mim e para você e dizer: cara, a glória de Deus está sobre a vida desse cara, não tem lógica o que esse cara está vivendo. Avivamento é olhar para a minha família e ver de onde eu vim e dizer: cara, de onde esse cara veio, não tem lógica, todo mundo deu errado, mas esse cara está dando certo. O que Deus está fazendo na vida desse cara? Eu quero viver o que esse cara está vivendo. Porque avivamento não é uma correção, não é só botar fogo para que a gente chore, mas é para corrigir gerações, é para corrigir comportamentos e padrões que vêm de geração em geração, e que vai ser corrigido pela glória de Deus e vai transformar daqui para frente. Deixa eu te dizer uma coisa: o maior interesse de Deus não é só em você, mas é em você e em sua família daqui para frente. Deus está interessado no que você vai fazer com seus filhos, o que você vai ensinar para os seus filhos e quem seus filhos serão. A Bíblia diz que os nossos filhos serão como flechas polidas na mão do arqueiro. Fala para quem está do seu lado: seu filho vai ser melhor do que você. Seu filho vai ser melhor do que o meu filho, vai ser melhor do que eu, em nome de Jesus. Ele vai em lugares que eu não vou, ele vai fazer coisas que eu não fiz, ele vai ter capacidades que eu não tenho, eu vou preparar ele, e Deus vai me dar graça para que ele seja melhor do que eu, em nome de Jesus. Mas sabe uma coisa que vai fazer meu filho ser melhor, para que meu filho seja melhor do que eu, sabe o que eu vou precisar fazer? Lutar as guerras, algumas guerras, para que ele não precise de lutar. Deixa eu te falar uma coisa: algumas guerras que os nossos pais não lutaram, estão nos tomando tempo para que a gente possa lutar hoje.
Se nós já tivéssemos entrado com algumas batalhas vencidas, nós já poderíamos estar lá na frente. Eu sei. Talvez os nossos pais não tinham consciência do que nós estamos falando agora, mas você tem. Por isso eu digo que o seu filho vai ser melhor do que você, porque você sabe que existem batalhas que você não pode permitir que os seus filhos lutem, você vai lutar elas. E avivamento é isso, é vencer batalhas e promover uma próxima geração, para que essa próxima geração possa ser melhor do que a gente. Estudos indicam que essa geração de jovens, pela primeira vez na história, é uma geração com menos QI, com menos inteligência do que uma geração anterior. Nada contra vocês, jovens. Eu quero profetizar que vocês serão, em nome de Jesus, uma geração que vai surpreender esse mundo em nome de Jesus. Mas estudos estão sendo feitos que, infelizmente, por causa da tecnologia, ou por causa de comportamentos, ou por causa de diagnósticos, nós estamos permitindo que os nossos filhos sejam piores do que a gente. E isso, se isso não te preocupa, alguma coisa está errada. Porque a Bíblia diz que o nosso papel é entesourar os nossos filhos. Pastor, eu não sou pai ainda, então se prepara, porque um dia você vai ser. E se não for de filhos físicos, serão de filhos espirituais. E o seu papel continuará sendo os mesmos, preparar uma próxima geração que será melhor do que você. Porque se o evangelho morrer em você, não era evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que nos pega, nos transforma, tira de nós o foco em nós mesmos e coloca os nossos focos nas pessoas. Transforma os ambientes nos quais Deus os colocou. Josias tinha um ambiente completamente contaminado. O seu pai, os seus avós tinham feito tudo de errado. Mas a Bíblia diz que em algum momento da história, no capítulo anterior, em 2 Reis 22, a Bíblia diz que ele encontrou um livro. E quando Josias encontra esse livro, ele tem um encontro com Deus. E ele diz: meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. Tudo que eu estou fazendo até aqui está errado. Tudo que os meus pais fizeram foi errado. Eu preciso corrigir isso. Eu não quero te adiantar muito, mas a Bíblia diz uma coisa interessante. Nos dias de Josias, Israel não foi atacado por nenhum dos seus inimigos. A Bíblia diz que Deus diz para Josias: por causa daquilo que você fez, eu vou poupar você. Você vai descansar com seus pais, no seu tempo vai ter paz. A Bíblia diz que o filho de Josias não seguiu o que ele fez. E houve desgraça em Israel. Mas no tempo dele, por causa desse encontro que ele teve com Deus, a Bíblia diz que ele foi poupado da ira do Senhor. Sabe o que é reter julgamento? Sabe o que é Deus olhar para você e falar: cara, eu estou prestes a te pegar. Mas Ele olha para você e fala: por causa da sua fé, por causa do posicionamento que você teve, por causa das decisões que você tomou, eu vou segurar a onda um pouquinho. Não vou fazer nada com você, eu vou mudar o meu decreto sobre a sua vida. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus vai mudar decreto sobre a sua vida em nome de Jesus. Se você entender que avivamento não é apenas vir o culto e as cadeiras estarem cheias, isso é o de menos, porque a Bíblia diz: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Então não importa se temos 100, 200, 300, importa se tivermos 2 ou 3, a Bíblia diz que 2 ou 3 ele já vai estar ali. Não é sobre números, é sobre entendimento daquilo que nós fomos chamados para fazer. O que precisa acender em nós é a clareza do entendimento e dizer: Deus, eu preciso mudar algo em mim para que o Senhor possa derramar do teu fogo em mim. Josias teve ações práticas. Versículo 4 ele diz: ele tirou os utensílios que foram feitos para Baal, que estavam dentro do tabernáculo de Deus. Ele foi lá e disse: olha, por favor, tirem tudo que não é de Deus de dentro da casa de Deus.
Algo que parece óbvio. Mas eu vou te dizer uma coisa, existem muitas contaminações dentro do nosso coração. Onde é a casa de Deus? Esse prédio é a casa de Deus? Não, você é a casa de Deus. E o que pode acontecer é que haja contaminações. Sabe o que pode te contaminar? Amargura pode te contaminar, medos podem te contaminar, fofoca pode te contaminar dentro do seu coração. O que Deus está dizendo é: quer viver um avivamento? Tire coisas que não são minhas de dentro de você. Arranque. Tome uma decisão de não ouvir o que as pessoas estão dizendo. Versículo 5 diz: ele destituiu os sacerdotes. Ele destituiu. Sabe o que é destituir? É revogar autoridade. Ele chegou para o sacerdote e disse assim: olha, a partir de hoje, você não manda mais nada aqui. A partir de hoje, você não manda mais em mim. A pergunta que eu quero fazer para você, talvez, tem quanto tempo que os seus medos, os seus traumas têm mandado em você? Ou quanto tempo a sua família tem mandado em você, não explicitamente, mas implicitamente, nós reproduzimos aquilo que de mal veio das nossas famílias? Quanto tempo tem que as palavras que nos falaram, que nos foram marcas, como cicatrizes, como você é um fracassado, você é um perdedor, você não vai dar nada na vida, você nunca vai conseguir chegar onde você sonha. Quanto tempo são essas palavras que governam a nossa vida? O que Josias fez é: a partir de hoje, esses caras que estão profetizando, não profetizam mais. A partir de hoje, o que esses caras estão falando, não será ouvido mais. Sabe qual é o grande problema do avivamento? Ruídos externos. Enquanto Deus está fazendo algo, nós estamos nos preocupando com outro algo. Eu vou te falar, Deus está fazendo algo sobrenatural no Brasil. Deus está fazendo algo sobrenatural nessa cidade. Deus está fazendo algo sobrenatural nessa casa, em nome de Jesus. Só que ruídos externos podem nos dar autoridade. Nós podemos delegar autoridade para ruídos externos. Se você viu alguma coisa que você não gostou, não faça daquilo a sua autoridade. Se você viu alguma coisa que você não gostou, não deixe que aquilo governe a sua vida. Se você passou por algo que você não gostou, não deixe que aquilo governe as suas percepções. Destituam os ruídos que falam no seu coração. Versículos 7 e 6 fala uma coisa interessante. Dentro do templo existiam as coisas consagradas a Deus, mas ao redor do templo, sacerdotes de Baal construíam, puxavam redes, puxadinhos, e se colocavam ao redor do templo do Senhor. Eles usavam os muros do templo como base para colocar os seus puxadinhos. Criavam tendas, usando o templo, usavam ao redor do templo, criavam os puxadinhos de tendas. E eles se prostituíam naquele lugar. Eles não estavam dentro, mas também não estavam fora. As pessoas iam dentro do templo adorar a Deus. E quando saíam, se prostituíam do lado de fora. Eles estavam longe para não serem consumidos pelo fogo, mas estavam perto o suficiente para contaminar o que foi recebido. Preste atenção. Existem pessoas que estão longe demais do fogo de Deus para trazer juízo, mas estão perto demais para produzir influência maligna no seu coração.
Tem situações na sua vida que estão longe demais para que o fogo de Deus não alcance, mas estão perto demais para intoxicar as palavras que você recebe. A decisão de Josias foi: arranque tudo aquilo que pode contaminar o sacrifício ao Senhor. Remova, tire da frente, arranque todas as estruturas que roubam a santidade de Deus. Santidade de Deus. Santidade de Deus. Essa palavra é importante, santidade de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso para ele e diga: tem quanto tempo que você não ouve essa palavra? Essa palavra normalmente é difundida no meio dos jovens. Ó, jovem, não pode se contaminar sexualmente. Tem que se manter santo, fugir do pecado da porneia, da masturbação, da fornicação. Você tem que andar santo. Mas parece que depois que a gente casa, nunca mais a gente ouve falar sobre santidade. Como se santidade fosse se abster de pecados sexuais. Mas a verdade é que santidade nunca foi abandonar o pecado. Santidade foi andar em integridade à verdade de Deus. Ser santo não é fugir do pecado, é estar tão comprometido com a sua jornada que o pecado não vai conseguir contaminar aquilo que Deus está te chamando para fazer. Só que parece que vivemos uma geração que o nosso foco é difuso. As coisas nos chama a atenção, faz os nossos olhos brilharem. Algo novo faz com que a nossa jornada que estava certa vire a 180 graus. E Deus está dizendo: ei, aquilo que contamina a sua jornada, livre-se disso. Talvez o que você vai ter que se livrar são de aplicativos no seu celular. Talvez o que você vai ter que se livrar vai ser de companhias. Talvez o que você vai ter que se livrar é de argumentos. Eu não sei o que você precisa se livrar, mas a pergunta que eu quero te fazer é: o que te impede de andar em santidade com Deus? Sabe quando a santidade é cobrada? Quando você deita a cabeça no seu travesseiro. Vocês já ouviram falar que o melhor sonífero é uma consciência tranquila? Mas a verdade é que o melhor do nosso descanso é saber que nós estamos andando exatamente no lugar que Deus nos chamou para andar. Porque a Bíblia diz que se estivermos nesse lugar, Ele nos abençoa enquanto nós dormimos. Onde o mundo está todo rodeado de desespero, nós podemos dormir, porque Deus nos abençoa enquanto nós descansamos. Versículo 8, ele derruba os altares da porta. Altares das portas são declarações ou altares construídos como uma declaração de governo sobre aquela cidade. É como alguém tivesse colocado um altar. O altar das portas eram postes ídolos, eram lugares, eram como se fosse obeliscos, talvez com essa palavra vocês conheçam, obeliscos, como tem em muitas cidades importantes do nosso mundo. Eram altares construídos altos, e aqueles altares diziam para as pessoas que aquela cidade, aquela porta, ninguém poderia entrar porque aquela porta era consagrada a um Deus, dizendo: olha, esse lugar aqui é impenetrável, porque o governo dessa cidade está consagrado. Mas a consagração a outros deuses é uma declaração de independência ao próprio Deus. Quando a minha vida é governada pelos meus desejos, eu estou dizendo para Deus: Deus, o que você pensa não importa. O que você quer para mim não importa, o que importa é o que o Senhor pode me dar, o que o Senhor quer de mim não importa, porque o que governa as minhas decisões sou eu mesmo.
E talvez você chegou aqui com muita alegria, e eu quero que você permaneça nessa alegria, mas há algo que o Senhor precisa ministrar no seu coração. Você não vive a sua vida da forma como você deseja viver, senão você não vai viver o que Deus tem para fazer. Quando Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso não é mentira, isso não é poesia, isso é uma declaração de alguém que já morreu por seus próprios desejos, pelas suas próprias opiniões. É a declaração de alguém que diz, não importa o que vai acontecer, eu sei que o que Deus tem para mim vai acontecer no tempo dele, então eu vou fazer o que ele quer que eu faça. Quem é governado pelos seus desejos não pode receber do fogo de Deus. Atos fala de um homem chamado o mago Simão, que decidiu dar dinheiro para os discípulos de Jesus, para que ele recebesse o Espírito Santo. Ele queria fazer mágica com a presença de Deus. E ele foi expulso, não recebeu, e foi expulso da congregação. Porque quem faz o que quer, não está pronto para ser governado por aquilo que Deus quer. Está entendendo o que eu estou dizendo? Bom, talvez eu teria muito mais coisas para falar sobre esse texto, mas eu queria que você abrisse comigo no verso 12. E daqui a gente vai caminhar para o nosso final. Verso 12, dá para colocar para mim, por favor? Ele derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acás, e os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali e despedaçou, e atirou os entulhos do vale de Cedron. Pode fechar. Quando nós falamos de avivamento, aqui eu quero ser bem preciso no que eu vou te dizer. O que muita gente pensa é que se eu me dedicar muito, se eu for muito intenso, se eu fizer tudo certinho, vai acontecer. Mas o que Deus está falando sobre o avivamento desses caras aqui, de Josias, foi: esse cara teve que derrubar altares que ele não construiu. Olha que loucura o que eu vou dizer para você. Algo que Deus queria fazer estava sendo retido, porque Josias teria que derrubar lugares que não foi ele quem construiu. Então Deus dá uma ordem: vai lá e destrua tudo que você não construiu, mas foram os seus antepassados que construíram. Volta lá, derruba isso. Isso traz uma mensagem importante para a gente. Que eu e você teremos que derrubar altares que nós não construímos. Que em algum momento nós vamos ter que olhar para trás e perguntar: Deus, qual é a história que está sendo contada sobre as minhas gerações anteriores? Porque talvez eu não conheça a tua família, mas você conhece. E talvez hoje você está vivendo coisas que você não sabe explicar, mas já aconteceu em outras gerações. Ezequiel capítulo 20, não vou ler esse texto agora, mas se você quiser, estiver anotando, pode anotar. Ezequiel capítulo 20, o profeta Ezequiel vai buscar a Deus, e Deus dá uma declaração para Ezequiel, dizendo: eu não vou resolver esse problema, porque existem pendências comigo de gerações passadas. Resolve esse BO lá e depois vocês voltam. Porque quando eu tirei vocês do Egito, eu prometi que inseriria vocês na terra, porém vocês me desonraram, então agora vocês estão querendo a minha bênção. Volta lá e conserta esse BO. O que eu estou falando é muito sério. Porque por mais que a gente lute, quando existem altares levantados nas nossas gerações, territórios são marcados. Eu não sei, porque eu já me senti assim. Talvez você está aqui comigo hoje, talvez pela internet,
Você luta, e parece que você está preso numa corrente. Que parece que você vai, mas quando essa corrente estica, dali você não passa, parece que você volta, que a corrente estica e você volta. Vocês já passaram por isso? Alguém aqui já passou por isso? A vida dá um sinal de que vai melhorar em alguma área da vida, mas parece que quando a corda estica, a gente volta no começo. E a gente se pergunta, Deus, tinha tudo para dar certo, por que não está dando certo? Porque existe um altar levantado, que determinou os territórios que nós podíamos entrar e que nós não podíamos entrar. Gênesis fala de um altar que Jacó levantou, ele disse para Labão, nós vamos levantar um altar aqui, ó. Daqui eu não vou passar para lá e você não vai passar para cá. Ele marcou um território com um altar. O que Deus me trouxe aqui para falar é que existem altares que foram levantados e te prenderam até aqui, que não foi você que construiu, mas vai ser você que vai derrubar. Pastor, como eu vou fazer isso? Identificando. Você não é bobo. Porque talvez existem histórias na sua casa, na sua família, que o seu pai era alcoólatra, seu avô era alcoólatra, seu bisavô era alcoólatra. Seu pai estava envolvido com feitiçaria, seu avô envolvido com feitiçaria, seus primos envolvidos com feitiçaria. E eu não estou aqui hoje para falar de libertação, porque a gente poderia entrar aqui dentro disso e ficar a noite inteira. Mas eu estou te pedindo em nome de Jesus para que o Espírito Santo traga clareza ao seu coração. Porque podem existir territórios marcados. Lugares que você não pode acessar porque tem um altar. E Deus está dizendo para você, sabe por que você não vai? Porque você precisa derrubar esse negócio. Você precisa entrar no mundo espiritual e dizer, Deus, eu revogo essa mensagem que foi levantada, esse altar que foi levantado. Eu quero declarar sobre a minha vida que o mal que perseguiu minhas gerações não vai me alcançar mais em nome de Jesus. Que toda autoridade que prendeu a vida dos meus até aqui não vai passar de mim, vai acabar em mim, em nome de Jesus, e eu vou viver aquilo que Deus prometeu para minha família em nome de Jesus. Porque talvez você está vivendo uma vida certa, está caminhando direitinho, mas você não consegue ver o fruto das sementes que você está plantando. Eu quero te dizer em nome de Jesus que a sua vida vai florescer em nome de Jesus. Mas Deus vai ter que te trocar de território ou derrubar os altares. Altares definem se vamos viver níveis de provisão ou níveis de escassez. A Bíblia diz em Gênesis 22 que Abraão levantou um altar. E Deus disse para Abraão, porque você levantou esse altar, Abraão, e decidiu colocar o seu filho, a sua geração vai ser abençoada. Eu não vou só abençoar você, Abraão, eu vou abençoar você e toda a sua geração. Então, altares determinam como nós vamos viver a nossa jornada. Se vamos viver uma vida de abundância ou de escassez. Se vamos viver aquilo que Deus tem como abundância para a gente, ou se vamos viver uma vida miserável. E talvez você está aqui dizendo, Deus, eu faço tudo certo, eu semeio, eu oferto, eu dizimo, mas parece que a coisa não acontece na minha vida. O que eu faço? Talvez você precise derrubar um altar no seu coração. Pode parecer simples, pastor, você vai orar, pastor, eu quero orar aqui em nome de Jesus e pedir para que o Senhor derrube esses altares, que não foram eu que construí. Sim, porque o mundo espiritual se move por declarações. A Bíblia diz que Jacó levantou um altar, e quando ele levanta um altar, é logo depois da terra ter tocado o céu. A Bíblia diz que tinha uma escada que descia, anjos subiam e anjos desciam. Altares constroem acessos. Tanto acessos de anjos de Deus na sua vida, como acessos de demônios. E talvez você não está acostumado com essa linguagem dentro de uma igreja evangélica, mas Satanás é real.
os demônios são reais e eles estão delegados para nos atormentar e nos resistir. Tem demônios que são levantados contra nós apenas para nos resistir, não é nem para nos vencer, é para nos resistir. Porque pior do que um crente morto para o diabo, melhor do que um crente morto para o diabo é um crente amargurado, que vomita a morte por onde passa. Altares constroem acessos. E talvez altares foram falados, declarados. Pastor, como eu construo um altar? Simples. Junta você e sua casa e começa a falar sobre um assunto. E começa a criar certeza sobre aquele assunto. E começa a concordar sobre determinados assuntos, que um altar está sendo construído ali. Uma das escritoras famosas dizem que na nossa casa tem 2 altares, a nossa cama e a nossa mesa. Na cama nós falamos da nossa intimidade, da mesa falamos daquilo que concordamos. Todas as vezes que vocês se reúnem, a Bíblia diz, em 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. O que nós estamos fazendo? Construindo um altar para que Deus venha. Mas existem altares que foram construídos para que o diabo venha. Uma vez eu ouvi que um dos maiores altares que o diabo constrói na vida de um crente é quando um filho está sentado no banco de trás. Porque nós falamos de coisas que eles não precisavam escutar e constrói na mente deles percepções que eles não deveriam estar construindo. Quando nós nos reunimos e começamos a concordar com determinados assuntos, altares estão sendo construídos. Quando fazemos um voto a Deus, lembra do que é voto? Quem aqui sabe o que é? Alguém sabe o que é voto? Não é título de eleitor não, voto, votar a Deus, alguém sabe? Alguém aqui já fez um voto a Deus? Deixa eu ver. Quem já fez um voto? Levanta a mão, deixa eu ver. Deixa eu ver. Mais alto, deixa eu ver, mais alto. Isso. Deixa eu te dizer uma coisa, esse ano Deus vai te desafiar a fazer novos votos em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer um amém? Fala com o seu irmão aí do seu lado, Deus vai te desafiar a fazer novos votos. Sabe por quê, irmão? Vou te dizer por quê. Porque o voto é um altar que é construído. Quando nós votamos a Deus, Deus começa a construir coisas sobrenaturais na nossa vida. Quando ceiamos, isso é um altar que construímos, um memorial de aliança. A pergunta que eu quero fazer para você essa noite é: quais são os altares que você precisa urgentemente derrubar? E eu não estou falando só das mesas que você concordou, mas talvez voltar lá atrás e dizer: Deus, o meu pai era assim, o meu avô era assim, eu quero declarar sobre a minha vida, em nome de Jesus, que eu não vou ser assim. Traumas podem ser altares levantados. Dores podem ser altares levantados. A Bíblia diz que quando Abraão é abençoado ali, quando ele constrói um altar em Gênesis 22, ele vai sacrificar Isaac e o Senhor segura ele, para ele não sacrificar. A Bíblia diz que Deus começa a liberar uma palavra para ele, para destravar o destino não só dele, mas da família inteira. Porque altares alteram destinos também. Quando um altar é construído dentro da minha casa, Deus alinha destinos dentro da minha casa. Quando existem altares a Satanás levantado na minha casa, e um altar ao Senhor é levantado, destinos são alterados ali. O que Deus está dizendo para Josias é: eu vou fazer, mas derrube o que precisa ser derrubado. Eu quero fazer, mas derrube o que precisa ser derrubado. O que Deus está falando, e a voz de Deus ainda ecoa, é: eu quero fazer, derrubem o que precisa ser derrubado.
E talvez o que precisa ser derrubado são coisas simples. São afirmações, são palavras, são sentimentos carregados. Talvez o que você precisa é dizer: Deus, eu vou fazer um voto com o Senhor aqui. Eu vou levantar um altar de santidade aqui. Deus, eu vou levantar um altar com uma oferta também pode ser um altar. Eu vou levantar um altar aqui, Jesus, para declarar que a partir desse ponto de contato, algo sobrenatural vai mudar a minha vida e a minha história. Se nós queremos viver um avivamento, nós precisamos ser um povo que levanta altares. Nós não podemos ser um povo que concorda com o que está acontecendo, porque somos nós que vamos alterar o ambiente, somos nós que vamos construir um ambiente, somos nós que vamos atrair a glória de Deus. Para atrair a glória de Deus, todas as vezes que Deus veio, foi porque tinha um altar preparado para que Ele descesse. Se o Senhor vier hoje, e Ele já está vindo, e Ele já veio, e Ele já está andando no nosso meio, a pergunta é: o que Ele vai encontrar? Qual altar que Ele vai encontrar preparado para Ele? Vai ser o altar dos nossos desejos? Não, Deus, eu quero que o Senhor faça muito, eu quero pregar para uma multidão. E Deus está dizendo: eu queria muito que você pregasse para o seu pai e para a sua mãe, com uma linguagem de perdão. Pastor, eu quero um avivamento que eu vou cantar para todo mundo, e a presença de Deus vai invadir os lugares, as escolas. E Deus está dizendo: tudo bem, eu queria que isso acontecesse dentro da sua casa. Primeiro dentro do seu quarto comigo, depois eu queria que isso alcançasse a sua família. Eu queria que você pregasse para aquele primo drogado que você tem, que você tomou a antipatia dele. Eu queria que você fosse lá e falasse do meu amor por ele. Eu queria que você voltasse lá nas pessoas que você decepcionou, que você traiu, que você roubou, que você defraudou. Eu queria que você voltasse lá, ficasse com muita vergonha, mas voltasse lá e pedisse perdão. Eu queria que você fosse lá e renegociasse aquela dívida que você achou que a pessoa esqueceu. Eu queria que você fosse lá e ajustasse isso. E então, com um novo altar levantado, eu vou vir e eu vou mudar o seu destino. Deus não vem sobre altares que não foram erguidos para Ele. Os altares que Deus habita são altares de santidade. Talvez existem muitos altares, mas poucos de santidade. E o que Deus quer é aquilo que Pedro disse: sede santos, porque eu sou santo. Eu queria que você ficasse de pé para que a gente pudesse orar.